Rapaziada, a ficha não caiu pra mim ainda, velho. A ficha não caiu pra mim ainda. Essa nova geração da torcida do Vitória mudou o jeito de torcer, cara. Mudou o jeito de apoiar, mudou o jeito de acreditar. Pô, mudou, velho. A torcida do Vitória mudou. Não que fosse uma torcida que não fosse fiel, porque sempre foi uma torcida fiel, sempre foi uma torcida resistente, sempre foi uma torcida resiliente. Mas alguma coisa mudou, velho, na torcida do Vitória e foi de 2022 pra cá. Quem é aí mais ou menos da minha idade, da minha geração, que acompanhou o Vitória ali, anos 2000, que a gente teve uma certa predominância, mas ali teve muitos tropeços no cenário nacional. No cenário regional a gente dominou do início ao fim, mas se tratando de campeonatos brasileiros, ali o Vitória teve situações traumáticas, teve quedas traumáticas, improváveis. Enfim, aí na outra década, né, de 2010 ali, 2010 a 2020 também teve muita coisa traumática no Barradão. Ali em 2000 a gente perde a Copa do Brasil, depois a gente cai no ano que a gente tinha sido finalista da Copa do Brasil, num jogo que a gente só precisava vencer para permanecer. Aí vem depois, no ano seguinte, a gente quase sobe e ali toma uma virada de uma maneira esquisita contra o São Caetano e praticamente dá adeus a chance de subir. No ano seguinte, ali a gente sobe, mas também ali teve um jogo meio traumático contra o Ceará, que qualquer momento podia desandar. Vai para 2014 também, faz uma campanha horrível. Vai para o último jogo, precisando vencer, perde o jogo para o Santos. Aí vamos, 2016, 2017, a gente perde aquele jogo no Barradão, que graças ao gol da Chapecoense a gente permanece. No ano seguinte, a gente vai lá e cai, enfim, velho. A galera da minha idade que passou por tudo isso, inclusive estando no Barradão, ficou traumatizado. Então, assim, eu tô tendo, pelo menos eu falo por mim, eu não vou falar por todo, mas eu tô tendo que me adaptar a essa nova mentalidade do torcedor, porque ainda que eu consiga acreditar, ainda que eu tenha fé e eu me faça presente, eu vou e me faço presente no Barradão. E se o pior acontecesse, eu estaria lá ano que vem também, fosse na segunda divisão, estaria lá para fazer o clube voltar para a primeira divisão. Mas você vai, você acredita, mas você fica com aquele resquício de dúvida, sabe? E eu não vou mentir, vai ter gente aí que vai falar, não, que eu nunca duvidei. Duvidou sim. Em algum momento ficou aquela incerteza, mas eu acredito que tem gente dessa nova geração da torcida que realmente nunca duvidou. Sabe? Eu não descarto que realmente no pior cenário possível que o Vitória já esteve, acreditou que o Vitória ia permanecer. Pô, tem ali uma galera dessa torcida, né, que paga super torcedor, quer ficar cagando regra, quer dizer quem pode, quem não pode torcer. Isso eu acho chato, mas assim, tem que respeitar muito esse novo movimento que surgiu ali, talvez que fosse o pior momento da história do clube, o momento mais tenso e um momento que o clube caminhava ali para um semi-amadorismo. Se o Vitória caísse para a Série D, na crise financeira que estava, Vitória se tornar um clube aí nos moldes do que a gente costuma comparar, Portuguesa, né, Santa Cruz, São Caetano, esses times que já tiveram um momento ali de destaque nacional, mas que acabaram por sequências de más administrações e más resultados em campo, ficando num nicho ali esquecidos em séries bem inferiores. E a torcida do Vitória conseguiu virar isso. E aí eu volto a falar, quem é que não lembra, na própria Série C, quando o Vitória iniciou esse movimento, que a gente começava falando, Vitória nunca, sempre que enche o Barradão, que lota o Barradão, Vitória pipoca, porque existia isso. Esses jogos que o Vitória ia pro Barradão pra fazer o time permanecer, geralmente eram jogos que a gente saía traumatizado. E aí criou essa ideia de que toda vez que o Vitória enchia o Barradão, havia uma decepção dentro de campo. Então era impossível para alguém que viveu tudo isso não remeter a esses momentos. E é incrível porque em 2022 a gente já tinha contrariado essa escrita maligna e 23, 24 também. Mas agora eu posso falar, mano, depois do que aconteceu esse ano, nunca mais eu duvido Vitória. Acho que o Vitória abre uma mística que o torcedor nunca mais vai ter dúvida, sabe? Quando o Vitória tiver um momento de crise. Mas aí é que tá. Eu acho que existe uma linha tênue entre esse movimento da gente estar fortalecendo
a resiliência, a crença do torcedor e a mística e a romantização, né, da, vamos falar assim, mediocridade, né, na falta de uma palavra melhor. A gente tem que ter muito cuidado nessa linha tênue. Eu acho que, inclusive, esses anos de crise serviram para forjar uma geração que vai perdurar e provavelmente vai formar outras gerações de torcedores do Vitória com esta mentalidade. E isso, para mim, é um saldo super positivo, porque é realmente diferente. Eu acho que todo torcedor vai dizer: ah, não, a minha torcida é foda, a minha torcida é melhor do que as outras. Mas a torcida do Vitória é diferente. O que o torcedor do Vitória tem feito esses anos é uma parada assim bizarra, inclusive nacionalmente. Isso vem sendo notado e vem sendo apreciado pela mídia esportiva. Mas a gente tem que ter cuidado, novamente, né, muito nessa lógica do Vitória para quem acredita. O Vitória é o time do impossível, 2% de chance, 98% de fé. E mais uma vez a gente chegou ali perto também dos 90% de chance de queda em algum momento do campeonato e conseguiu reverter isso ao nosso favor. E acho que é nesse ponto que a gente vai ter que ter um cuidado em não nos acostumar a sofrer sempre. A gente precisa aí, a gente merece também ter um time digno para nos dar uma tranquilidade que a gente possa ir Barradão como um lazer. E o Vitória, o torcedor do Vitória, ele tá quase se tornando assim viciado na adrenalina, sabe? Eu acho que a gente, eu não sei nem se num cenário de calmaria a gente vai conseguir torcer com tanto vigor, de forma tão inflamada como a gente consegue torcer quando o Vitória tá nesse momento crítico. Por isso, eu entendo que o presidente não fez não montou um time na intenção do time ser ruim, de passar por todos esses tropeços que passamos, né, durante essa temporada. Eu sei que ele errou tentando acertar, porém ele errou. Ele montou um time que assim fez o Vitória ser eliminado de maneira vexatória durante o campeonato, mas os méritos precisam ser dados. Ainda que ele tenha formado um time ruim, ele nunca se omitiu, né? Ele nunca se omitiu de tentar achar soluções em vários momentos da crise. Eu até falei o quanto ele é, para além de um bom gestor, um excelente gestor de crise, né? Não só um gestor administrativo, mas um gestor de crise. Porque ele conseguiu virar, claro, com a ajuda da torcida, mas essa conexão também precisa ser algo ali feito junto com o torcedor e diretoria. A diretoria conseguiu ter essa sacada, embora aí várias vezes a gente criticou durante os anos, questão de aumento de ingresso, e o torcedor desconectou um pouquinho ali no começo da temporada. Depois a gente começou mal o campeonato, e aí o torcedor deu uma afastada e distanciou do time, do clube, da instituição como um todo. E acho que foi um momento que Fábio Mota demorou de perceber que ele só ia conseguir fazer com que esse time, esse elenco limitado que ele montou, só pudesse trazer alguma coisa boa, né, para a torcida, se ele conseguisse trazer o torcedor, conectar o torcedor com o elenco novamente. E ele conseguiu, e claro, com a ajuda do torcedor. Bicho, é que negócio, eu tô ainda assim, tô de ressaca, eu não sei ainda nem, não tô nem processando a informação direito. Muita coisa pra processar, sabe? Em algum momento a gente achou ali que o campeonato tava tão embolado ali embaixo que ia salvar com 39. Muita gente projetou, não, esse ano vai salvar com 40, 39 pontos. Foi muito pelo contrário. Até depender ali da combinação nas últimas duas rodadas, nem 45 poderia ter salvado. Mas é muito difícil falar sobre merecimento, porque o Vitória jogou de maneira muito eficiente e muito objetiva na reta final. Embora aqui ali fosse um time ainda meio desequilibrado, que ao mesmo tempo que ficava 4, 5 partidas sem tomar gol, foi lá jogar contra o Bragantino, tomou 4 gols, 2 gols assim, um minuto atrás do outro, e aí reacendeu aquele pânico. E mais uma vez, parabéns também ao elenco que conseguiu ali controlar o mental, um elenco que o próprio, né, ex-treinador que caiu lá com o time dele, quase derruba o nosso, a sorte que o presidente conseguiu acender a tempo. Ele falou que era um time que o psicológico estava trabalhando muito contra. E o Vitória conseguiu trabalhar esse psicológico.
Acho que a figura de Jair Ventura foi uma excelente sacada. Veio com muita dúvida, veio com números muito ruins, com muita desconfiança. Mas eu lembro que também quando ele chegou, foi muito legal de ver a entrevista coletiva de Jair Ventura. Então, quando o nome dele foi anunciado, houve assim uma crítica generalizada, né, por parte da galera que cobre Vitória, jornalista e tal. Mas a partir do momento que ele deu entrevista, e foi muito rápido de uma coisa para outra, todo mundo falou: caramba, entrevista legal, velho. O cara chegou simpático, sorridente, confiante, né, brincando ali com todo mundo, deixando o clima mais leve. E ali a gente já falou: pô, não era um nome ideal, mas gostamos muito do que ouvimos na entrevista coletiva. E ainda demorou um pouco para ele poder dar a resposta, né? Que se eu não me engano, ele perdeu os dois primeiros jogos, foi o primeiro, não lembro. Mas logo o resultado veio e a gente começou a ver o quanto a mudança de ambiente. E foi ali uma série de fatores também. Acho que também a sacada de trazer Dudu e Camutanga de volta foi uma decisão acertada no sentido de você trazer a memória afetiva do torcedor de dois jogadores que traziam essa lembrança e dois jogadores que acrescentaram muito nessa reta final, diga-se de passagem, e que além de tudo, acho que através dele a gente conseguiu se conectar com esse elenco que não tinha nossa simpatia. Não nos sentíamos representados por esse elenco, tirando um ou outro jogador, Kaiser, o próprio Baralhas, mas ali era um elenco que a gente não conseguiu, sabe, dar liga entre torcida e elenco. E parece que através dessa vinda de Jair Ventura, mas a volta de Camutanga e de Dudu, a gente conseguiu até isso. A gente conseguiu conectar esse elenco, fazer esse elenco se tornar, sair de um elenco apático para um elenco vibrante. Então, essas são várias nuances. Acho que a gente vai ter tempo de analisar com mais calma. Acho que é momento de comemorar, não era nem pra estar comentando isso aqui, velho. Eu, porra, velho, eu orei tanto em silêncio, eu pedi tanto que o Vitória permanecesse, era tão importante para a instituição, acho que para todos nós aqui que criamos conteúdo na internet, para as pessoas que sobrevivem diariamente a partir assim do sucesso do Vitória, desde os ambulantes lá que a gente sabe que o time em má fase vai menos torcedor, a pessoa consome menos, desde a galera que trabalha em loja, que vende menos camisa, a própria galera que trabalha dentro do clube também. E eu falei isso no último vídeo. Então, não é só a instituição quando cai, não é só. O estrago não é só futebolístico, né? Acho que muita gente acaba se dando mal. E, pô, pra mim foi um duplo alívio, além de ver o Vitória assim, também saber que ano que vem eu vou poder trabalhar no canal do Leão aqui com o clube na Série A. E eu tenho certeza, assim, que Fábio Mota provavelmente será reeleito. Acho que ninguém tem dúvida disso. E eu tenho muita fé de que ele não vai deixar acontecer novamente o que aconteceu esse ano, sabe? Porque chega de sofrimento. Ninguém aguenta mais. É gostoso. Quando dá certo, o roteiro fica lindo. Dá pra fazer documentário, torcida em festa, mas a gente merece um pouco de paz. Foi do começo ao fim. Do começo ao fim. Não teve jogo que a gente falasse assim, porra, mano, esse jogo eu tô tranquilo. Não teve um jogo no estádio Manuel Barradas que a gente ficasse tranquilo. Assim, o jogo tá resolvido, 2-0 tá resolvido. Não teve. Todos os jogos no Barradão foi tensão do início ao fim. Então a gente merece ter esse prazer de apreciar um time. E eu acredito muito que o Fábio vai conseguir fazer isso na próxima gestão. Ele cometeu diversos erros. Ainda temos coisas a questionar, embora esse não seja o momento. Vamos para a eleição agora. Faltam 5 dias. Não sei se a gente vai conseguir trazer ele aqui. A gente não está conseguindo contato com a assessoria dele, não está respondendo nossas mensagens. Mas também, se não vier paciência, seria muito bom ter Fábio Mota aqui no canal do Leão. Acho que teríamos perguntas, teríamos um bate-papo interessante ali. A gente, com todas as críticas, eu sempre me coloquei como admirador e apoiador, mas ele errou. Fábio Mota errou muito, mas é isso, para não ficar repetitivo. Eu tô tão feliz com a permanência do Vitória, cara, que eu quero até deixar para lá os erros cometidos, os insucessos. Eu quero esquecer e virar a página e focar no ano que vem. Acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer no final das contas e
Vamos que vamos, galera. Podcast 16 horas, segunda e quinta-feira. Não sei se você vai estar assistindo isso hoje, mas temos hoje podcast e na quinta-feira 16 horas. Outra coisa, rapaziada, que eu queria pedir para vocês, a gente tá fazendo a campanha do Apoia-se para fazer a arrecadação aqui pro canal, porque a gente não tem muita receita a não ser a gerada pelo próprio YouTube, que infelizmente é muito pouca ainda para a gente cumprir com nossas obrigações. Então, vou reforçar mais uma vez o pedido para quem puder se cadastrar no Apoia-se, tá? A gente tem uma meta e infelizmente a gente travou nos 30% e não consegue sair. Eu tô sempre divulgando aqui todos os vídeos, mas a gente não consegue sair desses 30%. Eu não sei se eu não estou divulgando da maneira correta, mas é muito importante que você consiga nos ajudar contribuindo com qualquer valor aqui no nosso Apoia-se, ou se você tiver dificuldade de cadastrar e tal, você é, pode fazer uma contribuição direto no nosso Pix ou canal do Leão, vai estar aqui na descrição também, mas eu vou botar aqui no vídeo o canal do Leão, @gmail.com. Tô muito feliz, o canal do Leão tá vivendo um momento massa, assim, eu tô tendo uma resposta muito legal dentro dos estádios, sabe, me emociona de verdade, assim, com a galera que chega pra mim, dando todo feedback e falando da importância da gente ter esse trampo aqui e vários outros também que têm contribuído para esse momento do Vitória. Acho que é algo que precisa ser reconhecido também, o que cada um dos influenciadores e dos criadores de conteúdo independente do Vitória tem contribuído. Então é importante assim que as pessoas saibam também, embora alguns hoje consigam sobreviver com uma certa tranquilidade, a gente, alguns ainda aí que estão em um patamar menor, em questão de patrocínio, etc., ainda tem muita dificuldade. Eu sei porque eu converso, não vou expor nome, mas eu converso com muitas pessoas, eu vejo até alguns parando no meio do caminho. E assim, muitas vezes aquele criador de conteúdo que você gosta e você para de ver ele, é porque o cara, infelizmente, precisou parar para focar em outra parada. Então, assim, quem você puder ajudar, ajude. Principalmente, né, aquele criador de conteúdo que você gosta, aquele que você vê ali que tem uma estrutura que aparenta ser mais discreta. Ano que vem a gente quer muito começar a viajar com o canal do Leão. Eu tô com o canal do Leão há 10 anos, gente. Eu nunca viajei pelo canal do Leão, sabe? Nunca consegui. E eu quero muito, assim, trazer esse tipo de conteúdo ano que vem para o torcedor do Vitória. Então espero que a gente consiga aqui aumentar, né, nossa monetização, nossa arrecadação dentro do YouTube, que a gente consiga trazer parceiros também para a gente não precisar toda hora que tá recorrendo a galera que nos segue. Mas por enquanto é muito importante que vocês façam essa contribuição para a gente continuar aqui evoluindo nosso trabalho em prol do Vitória. Eu sei que o que a gente fala representa algumas pessoas, não representa outras. Mas é isso. Vamos ter eleição essa semana e teremos um mês tranquilo aí para trazer outros tipos de conteúdos, conteúdos menos tensos, para poder divertir, entreter mais um pouco. Mas conteúdo é que não vai faltar durante esse mês, pode ter certeza. Se é um mês que a gente tem ideia de conteúdo, é justamente quando você não tem essa pressão do resultado da semana. Porque muitas vezes a gente quer trazer um conteúdo até massa, diferente, divertido, e não consegue porque tá sob a pressão do resultado da semana. E agora a gente, tendo esse mês de descanso aí, a gente vai conseguir trazer alguns conteúdos que a gente vem tentando trazer durante a temporada, mas infelizmente não vem conseguindo. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Podcast, não esquece, 16 horas. E nos vemos em breve em outros vídeos.